Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, porque Paulo temeu ali em Corinto. Fica comigo até o final desse vídeo, que você vai ver na palavra do Senhor. Muito bem, queridos, contra fatos não existem argumentos. Eu quero ler um texto aqui com vocês, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e o versículo 9, diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, fala e não cales. Queridos, por que o apóstolo Paulo teme ao entrar ali na cidade de Corinto? Nós vemos, queridos, que ele foi chamado por Deus, ele foi comissionado pelo Senhor e preparado pelo Senhor. Mas nós vemos que quando Paulo chega a essa cidade de Corinto, ele tem uma certa preocupação na sua vida. Mas se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender que quando Deus chama, Ele realiza, Ele guarda, Ele cuida da minha e da sua vida. Porque Paulo entrou em Corinto. E também, faz parte de uma das 4 cidades, que era muito importante do Império Romano. Além de Corinto, a outra aqui, Éfeso, Antioquia e Roma, São essas 4 cidades muito importantes ali daquele Império Romano. Mas nós vemos, queridos, que toda aquela cidade de Corinto, na época do apóstolo Paulo, existia aproximadamente ali 250 mil cidadãos, não mais de 400 escravos. Existia ali em Corinto ali um grande comércio, encruzilhadas, para pessoas, para viajantes comerciais. E além de todo esse comércio, porque era cidade comercial, fabricava vela para barcos, para navio, a seda pura também era fabricado ali. E existia todo um movimento que corria dentro dessa cidade de Corinto. Além do que a cidade já é movimentada, tipo como hoje, vamos supor, em São Paulo. Além da cidade já ser de grande movimento, porque é cidade comercial, também Corinto era uma cidade turística. Turista. Existia ali em Corinto 2 portos. O primeiro porto é chamado de o Porto de Cencreia e o segundo porto é o Porto de Lecaião. Nós vemos que por ter porto, geralmente tem embarcações. E por ter embarcações, logicamente tinha muita aglomeração de muitas pessoas. E por ter toda essa aglomeramento de pessoas, então quanto mais pessoas, mais cresce a comunidade, mais problemas existem, gera mais emprego, então as pessoas vão correr para lá. Então, era uma cidade muito movimentada. Além do que, olhando também para a cultura, ali em Corinto, nós vamos perceber que não era uma cidade, vamos dizer, universitária, como era a de Atenas, que já os grandes filósofos, já existia ali. Só que o apóstolo Paulo, ele tinha esse conhecimento, ele tinha essa bagagem, essa filosofia, todo esse conhecimento, todo esse aparato. Mas mesmo assim nós vamos perceber que ele está um pouco temeroso em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Mesmo que Corinto não tinha o conhecimento igual a Atenas, como aquela universidade trazendo para os nossos dias, mas tinha a filosofia grega, porque cultura grega, tinha sabedoria grega da mais alta qualidade, como nós vamos ver lá em 1 Coríntios 2. Um grande potencial, E a cultura, ela tinha sua influência. Então havia-se uma disputa de conhecimento,
ali naquela cidade de Corinto. E já falamos sobre a cidade, já falamos sobre o comércio, e vamos falar também sobre a religião ali da cidade de Coríntios. A religião era o quê? Existiam 12 templos, né? Comentaristas dizem. Não sabemos se todo até o dia do apóstolo. Só que existia um templo ali, a deusa, né? Deusa Afrodite, que é chamada de a deusa do amor, e tinha a Artemis, né? Que é a Diana também, e também Vênus, né? Que era adorado ali. Então era algo terrível, era algo muito impregnado. Então, essas 1000 prostitutas diz que frequentavam, provavelmente, ali também por perto existia o templo Esculápio, ou Asclépio, que era o deus da cura, os meios das pessoas buscarem ali a sua cura, a sua satisfação plena, né? E no meio também existia o templo do Apolo. E além de ter ainda, existiam muitos judeus ali também na sinagoga. Então, junta esse judaísmo também e toda essa cultura, né, do paganismo. E a maioria dos gregos, né, nós vemos que eles adoravam muitos deuses também, né? Então, o que acontece? Existia ali a imoralidade implantada ali dentro. Por ser de porte comercial, existia a prostituição, ela aumenta, a adoração a Deus Afrodite. Tanto é que deram-se o nome grego de corintianizar. Corintianizar é o quê? É imoralidade sexual, ou seja, prostituição implantada dentro da religião. E a história diz, né, sobre essa cultura, diz que essas prostitutas, elas rapavam a cabeça, raspando a cabeça, e essas que eram raspadas a sua cabeça dentro dos seus templos, isso dava a ela uma certa autonomia para ela falar, para ela expressar, porque através da sua fala, da sua verbalização, elas seduziam as pessoas. E muitas dessas prostitutas se convertiam, vinham para a igreja e usavam-se o véu. Paulo então diz que o véu, o cabelo crescendo, foi dado no lugar do véu. Mas isso é um outro assunto. E também devido às suas falas, né, a liberdade que elas tinham, após Paulo, ele até vai corrigir um assunto que só existia ali em Coríntios. Que as mulheres, por falar demais nos templos, elas falavam demais, se convertia, vinha para a igreja e estava ali iniciando, corrigindo, então o apóstolo Paulo precisava corrigir. Então Paulo vai ensinar lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, olha só, 14, verso 34, analise comigo. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Então alguns pegam esse versículo para dizer que a mulher não pode falar na igreja, que não pode pregar, faz uma doutrina. Eu e você precisamos entender que Paulo escreveu 13 cartas. Se Hebreus foi ele, 14, a metade do Novo Testamento. Só que a única que ele fala que as mulheres não podem falar é aqui em Coríntios. Sobre o véu, a única aqui em Coríntios. Cultura local, eu preciso entender. Eu não posso fazer uma doutrina de uma cultura local. Paulo não ensinou isso em outras igrejas sobre o véu e das mulheres não falar. Do contrário que nós vamos ver. Mas olha o que ele diz. Porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Ou seja, olha o versículo 35. Elas podem falar, argumentar na sua casa. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então, alguns cristãos, né, entendem que as mulheres não podem falar. Mas quem está pregando? É o Espírito Santo? É o homem? Ou é mulher? Ou é o Espírito Santo usando a pessoa? Então, não tire essa ideia de que as mulheres não podem pregar na igreja usando esse versículo, porque isso é um versículo isolado. Porque o próprio Paulo mesmo dizendo em Gálatas 3:28, nisso não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, nem
a homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos, esse é um assunto local. Então não é de se admirar, queridos, que num ambiente como esse, aumenta a prostituição, tantos problemas, como tinha ali em Grande Coríntios. Filhos tendo relação com a madrasta, a mulher do seu pai, imoralidade, prostituição, roubadores, sodomitas. Então, Paulo, quando está ciente de tudo isso, ciente de tudo, né? Existia muitos deuses ali, a Diana, né, o deus da caça, da lua, da castidade, né? Animais selvagens, a mitologia grega, romana, né, era cultuada ali por aliviar as doenças femininas, né, e proteger as crianças e jovens. Só que aí, quando o apóstolo Paulo chega ali, o Senhor mostra para ele uma visão. Então, mediante isso que eu falei até aqui, talvez você pode falar, não, apóstolo Paulo, mas se fosse eu, se fosse você. Paulo que praticamente tinha poucas pessoas ao seu lado, né? Praticamente estava iniciando aquele grande projeto. Mas o Senhor, o que ele faz? O Senhor, lá em Atos, capítulo 18, o Senhor mostra a ele uma visão, ou seja, a sua visão é aberta. E missão é isso, missão se faz com quem tem visão do Senhor. Deus vai te mostrar uma visão se você tem uma chamada missionária. Mas não vai para aquela visão daquela pessoa que achava que tinha chamada de Deus. É o VPB. Uma pessoa chega até o pastor e diz, pastor, eu tenho uma chamada e Deus me mostrou uma visão. E o que estava escrito, meu filho? VPB. E ele disse, o que é isso então que você interpretou? Vai pregar e batizar. E o pastor olhou para ele e disse, vai plantar batata, meu filho. Não é a sua hora, não é a sua vez. Não chegou o seu momento. Veja que Deus abre a visão de Paulo e mostra para ele uma visão. Fale e não te cales. Deus está dizendo, Paulo, não silencie a sua voz. Não podemos silenciar a voz para um grito, queridos, que está em agonia. Em nosso Brasil, em nosso país, existe alguém gritando, tem alguém clamando por socorro, e Deus conta comigo e com você. Não vira as costas para um clamor de alguém que está em agonia. Não cale, não vamos silenciar a nossa voz, assim como foi Paulo na cidade de Coríntios, é eu e você aqui em nosso Brasil, em nosso lugar, em nossa cidade, onde eu estou, onde você está. Cada crente é um missionário. Missão transcultural não é todos. Mas você pode estar pregando para alguém que é de outro país, no lugar onde você está. É missão transcultural. Olha o versículo 10. Porque eu sou contigo, ou seja, Deus está dizendo, eu estou presente com você, Paulo. Você não está sozinho nessa batalha, nessa peleja. Deus está dizendo, eu estou presente com você, Paulo, eu não estou sozinho. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. O que Deus está dizendo, eu não somente estou contigo, Paulo, mas eu também vou te proteger, eu vou te guardar. Eu sou teu escudo para te fazer mal. E ele disse, pois tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, o que Deus está dizendo para Paulo? Tem muitas almas para você ganhar, Paulo. Tem muitas almas nessa cidade, ou seja, então se mova por as almas. Eu te mostrei essa visão, Paulo. Eu disse que estou contigo, Paulo. Eu vou te guardar, Paulo, porque eu tenho muitas almas para ganhar nessa cidade. E aí, versículo 11. Então ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus. O Senhor disse então a Paulo, né? O que o Senhor disse a ele. As circunstâncias podem não ser favoráveis ao teu favor. Mas eu estou dizendo a você, ó apóstolo,
Não temas. O que Deus está dizendo? Não temas entrar nessa cidade. Não temas entrar nesse lugar. Não temas entrar nesse ambiente. Porque eu estou contigo. Amém? Se esse vídeo foi bom para você, compartilha, se inscreva, envia nos grupos, nas mídias, redes sociais, querido. Aqui você aprende conosco. Isso é apenas um subsídio da nossa EBD em cumprimento do ensino da palavra do Senhor. Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Temos aí 345 inscritos. Preciso de 1.000 inscritos. Eu preciso que você me ajude, compartilha ao máximo mesmo, para que nós cheguemos a esses 1.000 inscritos, para você estar acompanhando ao mesmo tempo comigo aqui. Amém? Que Deus abençoe.